Quanto maior o dom, maior a dor. Quanto mais alto você quer chegar, mais profundo Deus tem que te levar. Porque senão você não vai suportar. Esse Paulo teve visão do terceiro céu. Ele disse que viu e ouviu coisas lá, que ele não teve coragem. Em nenhuma das suas 13 cartas ele não falou nada. Nada. Aí ele disse: o que eu vi é tão grande, o que eu vi é tão extraordinário, o que eu vi é tão poderoso, tão maravilhoso, que para eu não me ensoberbecer, para eu não ficar orgulhoso, para eu não ficar me achando, Deus permitiu um espinho. E aí eu gosto da comparação que ele faz. Ele diz que um mensageiro de Satanás usava esse espinho para esbofetear Paulo, para ele não ficar orgulhoso, para ele não ficar vaidoso. Gente, a função de Satanás e do diabo é acusar. E aí, quando eu e você estamos vivendo um processo de espinho, de dor, de sofrimento, qual é a função do diabo? Nos esbofetear, colocar dúvida no seu coração. Como o salmista disse que estava sofrendo, aí ele disse: Deus, os meus inimigos estão me perguntando, cadê o seu Deus? Já te perguntaram isso? Tem ímpio que pergunta quando vê que você não está bem financeiramente, falando: você não é crente? Agora você divorciou, mas você não é servo de Deus, agora você está doente? Onde é que está o seu Deus? E o diabo, ele mente a respeito disso. Você é fiel e está sofrendo, você oferta e não prospera, você dizima e está vivendo essa miséria. Se Deus te amasse, Paulo diz que o diabo o esbofeteava com o seu sofrimento. Esta é uma visão pequena e rasteira de quem não conhece Deus, como a mulher de Jó. A mulher de Jó, ao ver o sofrimento dele, disse: amaldiçoa esse Deus, amaldiçoa ele e morre. Porque é isso que dá vontade de fazer. Pessoas frustradas e decepcionadas com os espinhos e com as dores, elas não aceitam, não entendem. E aí houve um evangelho, que é um evangelho só de entrega, de presente e de milagres, e nem sempre é assim. Deus não te ama não, Paulo. Você está sozinho, Paulo. Paulo, sabe por causa desse espinho aqui? É porque você perseguiu e matou gente, Paulo. Não. Paulo diz o porquê do espinho. Ele aprendeu. Para que eu não ficasse orgulhoso. Esta geração mais vaidosa de todos os tempos. A rede social nos adoeceu. A gente quer provar lá coisas que a gente nem é. Uma geração que vive de aparências. Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que nem gostam. E tem que mostrar. Mimimei. Ai, mimimei. Ah, mimimei. Que ódio. E aí você olha e fala: pô, essa bolsa custou 400 mil? Uma bolsa feia. Aí a gente começa a se comparar. Porque sua vida não está se mimando, só se lascando. Eu queria ver como é que ela fala para os surdos se lascando. Não tem jeito, né? Ó. Gente, de vez em quando Deus tem que pegar a gente para a gente não ficar orgulhoso. Tem gente aqui dentro sofrendo, e a resposta de Deus hoje é esta: Deus está quebrando seu orgulho.
Ele sabe o que faz. Pastor, mas eu não sou orgulhoso. Essa é a frase do orgulhoso. Qual era o espinho na carne? Existem várias interpretações. Eu vi alguém dizendo que é porque ele não era casado, ele era solteiro, e o fato de estar solteiro era difícil para viajar, para fazer a obra, não tinha uma esposa, não tinha alguém para amar, ele era sozinho. Eu já acho que não. Se ele fosse casado, aí teria o espinho. Olha lá. Cada um tem um espinho que merece. Outras pessoas acreditam que não era o casamento, não, outros acreditam que eram as tentações. Porque Paulo é veemente ao dizer: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu estou lutando eu acabo caindo nele. É como se ele dissesse: a minha carne, ela grita, ela clama e eu não consigo dominá-la. Então falam das tentações. Outros falam que eram os falsos apóstolos e profetas que o irritavam. Eu vi um teólogo dizendo que na região da Galácia, onde ele pregou a sua primeira viagem missionária, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, Derbe, aquelas cidades da Galácia onde ele esteve, diz que era uma região de muita malária. Isso afetou ele e dá uma dor de cabeça, uma série de... Existem muitas interpretações. Pastor, por que a Bíblia não dá uma interpretação certinha do que era o espinho? Porque se esse espinho fosse só físico, talvez não serviria para alguns de nós que não temos um espinho físico. Mas é na mente, é nas emoções, é subjetivo. Então ficou no ar. A maioria dos estudiosos, eu concordo um pouco com eles, dizem que o problema que ele tinha era na visão. Na visão. Inclusive, se você observar com cuidado, Gálatas capítulo 4, verso 15, olha o que Paulo diz para os irmãos lá da Galácia: eu sei que naqueles dias, vocês com toda alegria, teriam arrancado os próprios olhos e teriam dado aos meus, para me substituir os meus olhos, se aquilo tivesse me ajudado. Diz que ele queria, ou que a igreja poderia ter trocado de olho com ele, tipo assim, vendo o sofrimento dele. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele não escreveu todas. Tércio escreveu, Timóteo escreveu, Lucas escreveu, ele narrava e alguém... Por quê? Mas na carta aos Gálatas, no capítulo 6 e verso 11, ele diz como ele escreveu Gálatas. Ele diz: vede que com grandes letras eu vos escrevi com as minhas mãos. Grandes letras. Dificuldade de ver. Diz que ele não reconheceu um sumo sacerdote e ofendeu o sumo sacerdote. Mas Paulo disse: perdão, é porque para mim era como uma parede branca. Em Gálatas capítulo 4 diz que ele vai à região de Gálata, da Galácia, doente. O texto diz que e ele estava doente. Muitas pessoas acreditam que ele tinha esse problema na visão. E isso era como um espinho que feria ele. Isso afetava a sua cabeça. É como se fosse uma dor constante. Paulo foi ferido. É melhor ser ferido por um espinho do que ser um espinheiro que fere pessoas. É melhor você ser ferido do que ferir. Soberba. Paulo diz: é por causa da soberba. A Bíblia fala tanto sobre soberba, porque este é o pecado do inferno. Satanás se ensoberbeceu. Eu subirei, e aí eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ir aonde Deus não quer que eu esteja. Escute. Infidelidade é não fazer o que Deus pede. Infidelidade. Mas infidelidade também é fazer além do que Deus quer que você faça. Quando eu quero mais do que Deus tem para mim, eu me demonizo. Não é para mim? Cada um tem a medida que Deus deu.
Provérbios 16 e 18 diz: a soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda. Quando você vê alguém, caiu em adultério, caiu nisso, errou não sei aonde, é porque estava se achando. Aí Paulo disse que o espinho veio para lembrá-lo, para dizer: você não é ninguém. Não se orgulhe de tanto que você vê, dos milagres, das curas, das revelações. Não se orgulhe disso. Jeremias capítulo 9, verso 23 diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer a Deus. O diabo disse: eu subirei. Jesus disse: eu descerei. O diabo disse: eu serei semelhante ao Altíssimo, eu serei semelhante a Deus. Jesus disse: eu quero ser semelhante aos homens. Aí Jesus desce, depois dele sobe. Satanás sobe e depois ele desce. Um dia eu falei para um rapaz, falei: qual que é a sua maior virtude? Ele falou: eu me orgulho da minha humildade. Uma professora na sala de aula resolveu dar um broche para cada menino de acordo com a virtude que ela enxergou num. Amoroso, generoso, tarará, tarará. E um estava assim, humilde. Aí ela pôs o menino. No outro dia ele chegou na escola com um broche, humilde. Perdeu o broche aí. Ninguém usa um broche escrito humilde. Geralmente quem é humilde, ele não se considera, sabia? Ele não se considera. Então, a hora que a vida vai amassando tanto a gente, vai quebrando tanto. Se a soberba precede a queda, se o orgulho é a antessala da destruição, a humildade nos coloca em lugares que só o céu pode planejar para nós. Humildade. Provérbios 15, 33, a humildade precede a honra. Mateus 5, 5, Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Em Efésios 4, 2, Paulo diz: sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportem uns aos outros em amor. Porque humildade é suportar o outro. Humildade não é ser menor do que ninguém, é não se considerar maior. Muito obrigado por investir o seu tempo neste conteúdo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se inscreva neste canal para você receber mais conteúdos como esse. E se você gostou, escreva aqui nos comentários a sua opinião a respeito deste conteúdo. Este é apenas um pequeno trecho de uma mensagem que eu ministrei. Se você quer assistir a pregação completa, você pode clicar no vídeo que está aqui acima. Ou, se você quiser outros vídeos como esse que você acabou de assistir, clique aqui embaixo para você poder compartilhar também com seus amigos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, um grande abraço, tchau.